tudo bem? Hoje, sexta-feira, 6 de dezembro de 2019, e eu venho com os 3 pontos de hoje. Um dos pontos de destaque é a matéria trazida pelo antagonista, que descobriu que a assinatura falsa em nome do senador Melo no ofício foi obra do deputado Wellington Roberto, líder do Partido Liberal na Câmara dos Deputados. Roberto também fraudou a assinatura do presidente da legenda, José Tadeu Candelária. Eu venho explicando isso daqui a pouquinho porque, gente, fraude em assinatura para botar projeto para frente para andar, isso é só no Brasil e no ambiente legislativo, e isso a gente fala daqui a pouco. É tão vergonhoso que dá para engasgar. Eu tô aqui pensando. No meu segundo ponto, eu preciso falar sobre o protagonismo do parlamento, que é o que deseja Rodrigo Maia. A gente vai falar sobre o seu protagonismo, senhor presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouco. Mais manifestações? Pode alguém perguntar. Pois é, o meu terceiro ponto fala sobre 8, quando nós estaremos aí nas ruas brasileiras com mais manifestações, sim. E nunca foi tão urgente fazê-las. A gente não pode deixar de lutar contra essa gente que quer impedir que a prisão em segunda instância seja de fato estabelecida de uma forma legal e definitiva a partir das nossas casas de leis. Eu falo sobre isso no terceiro ponto. Meu primeiro ponto de hoje refere-se exatamente à condição de uma fraude de assinatura ocorrida no Senado relacionada ao fundão eleitoral, esse famigerado fundão que está voltando, né? O antagonista diz em matéria no seu site que descobriu a assinatura falsa em nome do senador Jorginho Melo no ofício do fundão eleitoral e que isso teria sido obra do deputado Wellington Roberto, líder do PL na Câmara. Roberto também teria assinado ou assinou em nome do presidente da legenda, José Tadeu Candelária. Questionado, o líder do PL na Câmara admitiu a fraude. Disse que assinou, entre aspas, como representante do partido, mas que não tem nenhuma procuração para fazê-lo. E as suas palavras são exatamente estas: assinei como representante do meu partido numa reunião em que estavam ausentes o presidente e o líder, no caso no Senado. Encerrada a reunião, perguntaram se eu podia assinar. Assinei e assinaria de novo se preciso. Eu resolvi fazer e acabou. Pois é, o antagonista havia publicado mais cedo. O senador Jorginho Melo sempre foi contra o uso do fundão eleitoral e ficou surpreso ao ver o seu nome no ofício de presidentes e líderes partidários enviado ao relator do orçamento, deputado Domingos Neto. Este senador, que é Jorginho Melo, avalia tomar medidas judiciais em razão do dano à sua imagem. Olha, Jorginho Melo, eu gostaria de dizer-lhe, senador, que se realmente você não iria aprovar um ato desse, já deveria ter feito a denúncia de uma maneira muito explícita e muito clara dentro do contexto policial, porque isso é caso de polícia. Aliás, e um documento que é elaborado com uma fraude dessa natureza perde, logicamente, qualquer credibilidade. E muito mais tem perdido credibilidade essa gente aí do Senado que está lutando pela aprovação de um espúrio fundo que é chamado fundo eleitoral, fundão eleitoral, ampliando inclusive de 2 bilhões para 3,8 bilhões. Uma vergonha, né, gente? Quase 4 bilhões para um fundo eleitoral que será aplicado no próximo ano das eleições. E essa turma dos partidos aí fazendo a dança com o dinheiro público. Preste atenção nisso, porque realmente é relevante nós entendermos
quem nós temos colocado lá naqueles contextos. E não é que Rodrigo Maia advoga que o parlamento deve exercer protagonismo? Bom, o protagonismo que nós temos visto do parlamento até então tem sido dos piores possíveis. Exatamente dentro da Câmara e do Senado, capitaneadas por dois indivíduos que estão aí sob, no mínimo, suspeição nos eventos relacionados a Lava Jato, propinas e outras situações mais. Refiro-me a Maia e a Alcolumbre, cada um por sua vez na Câmara e no Senado Federal. Além disso, temos no entorno destes aqueles que também estão citados em eventos da Lava Jato e em eventos outros, obstaculando inclusive toda a possibilidade de uma prisão em segunda instância. Aliás, essa conversa está sendo elencada, está sendo de novo trazida à tona, está sendo trabalhada para que ainda este ano seja resolvida. Mas é claro que o protagonismo de Maia é o da obscuridade em relação a essa condição, porque ele pretende postergar o assunto. Na realidade, Maia não quer votar no ano que vem algo dessa natureza. Ele quer que jamais isso possa ser, de fato, um assunto seriamente tratado e votado, para que as pessoas, como ele, que estão em suspeição, possam recorrer tantas vezes quantas necessárias forem. Certamente aqueles que têm poder de influência ou poder financeiro para fazê-lo às instâncias máximas de todos os recursos possíveis para que a prescrição se dê. Na realidade, o Maia hoje, em uma entrevista à Globo News, disse que o orçamento impositivo é uma dessas expressões que mostra o protagonismo do Congresso Nacional, o protagonismo da Câmara de Deputados, e esse protagonismo, para mim, ao meu ver, é o pior possível, porque o próprio orçamento impositivo é uma invasão naquilo que é a gerência do executivo. E quem aqui elegeu algum primeiro-ministro? Você elegeu? Nós temos um sistema que é presidencialista e não parlamentarista. Portanto, Maia, que pretende-se primeiro-ministro nessa gestão impositiva do Congresso, especialmente numa condição em que a Câmara quer estabelecer um orçamento que regule aonde serão destinados os recursos que estão na gestão do Poder Executivo, fazendo uma verdadeira invasão ao poder outro, certamente demonstra a sua condição de estar batendo de frente com o executivo de uma maneira proposital. Nós sabemos o porquê, Maia, e certamente seu tempo virá, o seu momento virá, e você certamente será alijado dessa casa da maneira como outros estão sendo e certamente responsabilizado por tudo que tem feito. Enquanto seus pares lhe apoiam, alguma coisa pode acontecer, mas essas máscaras estão caindo e vão cair ainda mais, e não vai demorar não. Pode ter certeza, as coisas nesse Congresso Nacional vão melhorar, porque a população está fazendo o que deve fazer, está indo junto a cada deputado, a cada senador, colocando seu ponto de vista. E não brinquem com o que vocês estão pretendendo. Esse fundão eleitoral aí, que está dentro dessa condição, certamente é um estupim para levantar uma população inteira contra essa gente que age nesse Congresso Nacional como se fossem deuses e senhores do erário público. Vocês não são e em breve verão que não. Mais manifestações? Sim. Agora, dia 8 de dezembro, nós teremos em todo o Brasil, mais uma vez, a população indo em apoio àqueles que têm se levantado para mostrar que prisão em segunda instância é o mínimo que nós esperamos para aqueles que estão condenados e já julgados em duas instâncias de importância expressiva. Aliás,
As instâncias inferiores têm uma importância expressiva porque não tem indicação política, né? E não tem uma condição de pessoas que não são aptas para julgar, como nós temos no Supremo Tribunal Federal, instâncias políticas, onde pessoas que jamais foram juízes foram inseridos apenas por uma vontade política específica, e vontade política essa que recebe lá as suas contribuições. Mas falando sobre essas manifestações importantíssimas para aqueles que vão estar nas ruas agora no domingo, certamente corroborando, embasando, endossando a luta por aqueles parlamentares que ainda insistem no Senado e na Câmara colocar em pauta a votação para a PEC que estabelece de volta a prisão em segunda instância como a única opção possível para aqueles que pretendem a luta contra a corrupção. Por isso, hoje eu deixo o meu terceiro ponto dessa forma, dizendo a você que pode fazer isso, saia na sua cidade, onde houver essa manifestação, vá para as ruas e dê ali o seu apoio. Continuemos nessa batalha, porque a gente luta com gente que pensa que tem o poder nas mãos e, porque está eleito, faz uso indevido do aporte dos votos que lhes foram confiados. Então hoje eu digo para você, só tem uma forma de desfazer esse apoio. Em primeiro lugar, você que está de uma maneira muito prática, próximo a quem você elegeu, mantenha contato com seu deputado, faça pressão, lembre a ele que eles vão voltar aí para as suas bases agora nos períodos das festas, e é bom até lembrar como Lula tem sido recebido, né? E alguns deputados também deveriam ser. Então, de alguma maneira, eu digo para você, faça pressão no seu deputado, faça pressão no seu senador e lembre a ele que as festas estão chegando e que ele vai estar por aí em algum lugar. E aqueles que vão estar reconhecendo seus senadores ou seus deputados vão saber lembrar em que eles votaram e como se posicionaram. Está na hora da gente entender que senador e deputado só é autoridade porque nós os autorizamos. Quem os colocou lá fomos nós. Eles não são autoridades sobre nós, sendo que no sentido prático, eles foram colocados e autorizados por nós a estar lá. Então eu quero te dizer, senador, você pode ser autoridade no sentido da ocupação do seu cargo, deputado, você pode ser autoridade no sentido da ocupação do seu cargo, mas você é autorizado por aqueles que lhes pagam, que somos nós. É autorizado por aqueles que lhes colocaram lá. Vocês são nossos funcionários. E é assim que a gente vai tratar vocês, para que vocês possam realmente efetivar esta condição e essa situação que precisa ser estabelecida para o vigor de uma nação verdadeiramente democrática e que vive processos de lisura, buscando a prisão em segunda instância para aqueles que se desviam do comportamento ideal em uma sociedade como a nossa, a sociedade brasileira. É exatamente esse o meu terceiro ponto, e eu deixo a você o desejo de um bom final de semana, que Deus abençoe a sua vida.